Bom dia, queridos. Graça e paz. Paz do Senhor, paz de Deus. Como eu cresci ouvindo, eu vou repetir. Para mim é motivo de muita alegria estar com vocês hoje aqui. Olha lá, viu? Já denuncia, né? A raiz. Queridos, meu nome é Davi. Eu sou filho amado de Deus. E o pastor me convidou para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, porque ele não terminou, né? Ele está concluindo ainda, né? Trabalhando, desenvolvendo ainda a minha história, mas teve um momento que ele teve que intervir na minha história. E aí o pastor me convidou para vir compartilhar com vocês. Eu trouxe o notebook, mas eu não vou pregar, não. Quem vai pregar é o pastor. Eu só trouxe o notebook porque eu sofro bullying em casa. E quando eu compartilhei em casa que eu ia vir compartilhar com vocês a minha história, os meus filhos se juntaram e falaram: coitado do povo que vai ouvir. Vão ouvir por 3 horas a história que a gente já está cansado de ouvir. Falei: não, eu vou sintetizar porque eu só tenho 5 minutos. Então, queridos, eu escrevi algo que eu senti de Deus como introdução. Eu gostaria de compartilhar com vocês. A minha história é sobre um altar, já que vamos falar sobre isso hoje. Um altar que se perdeu em si mesmo. Já que eu estou falando para líderes, né, eu creio que isso é super pertinente. E acredito que tenha sido Deus que tenha colocado no meu coração para compartilhar com você. Um altar que se perdeu em si mesmo, mas que Deus restaurou para cumprir um propósito. É sobre alguém que descobriu na base de muita dor que antes de exercer uma liderança eclesiástica, seja qual for, todo homem e mulher vocacionado, chamado por Deus, precisa saber que a responsabilidade sacerdotal é colocada sobre os seus ombros, juntamente com a capacitação dada pelo Espírito Santo para vencer os desafios. Todo cristão tem sua responsabilidade para com a cruz. Contudo, o ministro separado por Deus em todas as suas ações ou falta de, reverbera o natural, o sobrenatural, em si e nas pessoas que ele ministra. Começando pelo seu lar e depois pela família da fé. Quando não temos consciência disso, nossa natureza caída transborda e mancha o altar de Deus, que deveria ser um sacrifício vivo de louvor a Deus, que é as nossas vidas. Bem, eu nasci numa família cristã, eu acho que eu sou 3ª ou 4ª geração de cristãos, uma família de ministros, uma família de pastores, missionários, missionárias, músicos inclusive famosos aí no meio gospel. E isso não impediu eu ter a minha família destruída quando eu tinha mais ou menos uns 10 para 11 anos, meus pais se separaram. E eu conheci o mundo. Fui morar na casa de tios, de tias. E nessa época eu já tocava na igreja, tocava teclado. Assim, autodidata, não tinha estudado absolutamente nada. E eu comecei a jogar futebol, passei em alguns clubes, os corintianos vão gostar aí, eu joguei no Corinthians. Passei pelo São Paulo, passei pelo Palmeiras e outros clubes do interior. E fui abandonando a música, né? Porque não era meu ganha-pão, não tinha incentivo. Minha família teve essa ruptura. E eu fui criado nesse ambiente de futebol, um pouco de música, mas afastado do Senhor. Quando eu me afastei do Senhor, eu conheci tudo aquilo que o autor de Gálatas fala no capítulo 5, versículo 16 ao 26, quando ele diz dos frutos do Espírito e os frutos da carne, que a nossa natureza humana caída nos leva a fazer. Tudo aquilo se englobava a mim, né? E com aproximadamente 18 anos eu voltei para a igreja. E voltei a tocar, voltei a cantar na igreja, comecei a cantar na igreja, no coral da igreja, mas tudo isso sem estudo, sem saber absolutamente nada. Até que em 2010, mais ou menos, já casado, a minha digníssima primeira dama está ali, com os meus filhos,
Ela estava grávida do nosso primeiro filho. Eu tive um chamado de Deus. Ela estava tomando banho, nós estávamos prestes a nos arrumar para ir para a igreja. E eu tive um sonho. Deitei assim no quarto, tive um sonho com Mateus 25. E após a parábola dos talentos, tudo ficou escuro e uma voz disse assim para mim: até quando você vai continuar lutando com as suas próprias forças, sendo que eu já te capacitei com os dons e talentos para cumprir a minha vontade e ter o sustento para sua família? Acabou o sonho. Eu, incrédulo, levantei, fui no banheiro. Falei: Fê, aconteceu assim, 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 a gente tive um sonho assim, assim, assim. O que você acha? Ela falou assim: o que eu acho? Que nós vamos orar. E nós fizemos a seguinte oração naquele dia: Senhor, se esse sonho foi do Senhor, nós não queremos ser pedra de tropeço para aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. 3 meses depois, eu estava na igreja tocando, né? E nós precisávamos de um professor de canto. Olha só, legado. Nós precisávamos de um professor de canto e contratamos um professor que a gente conhecia. Esse professor começou a ministrar a gente. Nós éramos um grupo grande, acho que umas 20 pessoas. Acho que uns 6 meses mais ou menos, ou até menos, ele chegou um dia na aula e falou assim: Davi, vem cá, eu preciso conversar com você. Eu estava orando em casa sobre o trabalho e o Senhor foi muito claro. Ele disse que era para eu te dar uma bolsa de estudo para você estudar canto e piano lá na minha escola. Eu falei: ai, glória a Deus, eu tô dentro, eu topo. Só que tem um porém. Ele falou que é para te ensinar a dar aula. Eu falei: não, tô fora. Não é comigo. Nessa época nós estávamos bem, trabalhando em multinacionais, estávamos construindo a nossa vida. E eu nunca sonhei em trabalhar com música. Bem, um ano depois, eu estava lá com 40 alunos dando aula e já não conseguia mais conciliar as duas coisas. Então, pedi as contas e comecei a me dedicar única e exclusivamente à música. Um ano depois, já fazendo 2 anos que eu estava dando aula na escola, dando aula em várias igrejas em São Paulo, dando aula de teclado, aula de canto. Eu ganhei uma bolsa num dos maiores conservatórios de música da América Latina, que é o Conservatório Souza Lima, uma porta que Deus abriu, e fui estudar lá canto, depois fui estudar piano lá também, e fui estudar piano erudito, canto erudito, e lá eu fui convidado para fazer um teste para um musical da Broadway, que aconteceria em 2017. E aí, mais uma vez, eu falei: não é... Tem nada a ver comigo isso aí. Que isso? Cantar no mundo, isso é coisa de maluco. Não é de Deus. Aí o meu professor falou assim: se você não mandar seu vídeo, eu mando. Aí mandei o vídeo e esqueci. Um belo dia chega a mensagem: você foi convocado para fazer o musical, para fazer os testes. Iniciei os testes sem compromisso. Passei e em 2017 eu fiz o Les Misérables, que foi um musical que ficou em cartaz em São Paulo. Um musical da Broadway, acho que é o maior musical da Broadway, de todos os tempos, e fiquei lá fazendo esse musical. No ano seguinte, eu fui convidado pelo Miguel Falabella para trabalhar no Rio de Janeiro com ele, num outro musical, e o Senhor foi abrindo as portas. Ele começou a cumprir tudo aquilo que ele tinha falado para mim. Só que eu não estava fazendo a minha parte. Ele falou que ele já tinha me dado os dons e talentos para ter o sustento da minha família. Mas eu esqueci disso. Eu esqueci de que eu era o altar do Senhor, do que Ele tinha para fazer através da minha vida, na minha vida e através da minha vida. Em 2018 também eu já estava fazendo dublagens para filmes da Disney, Netflix. Talvez vocês devam ter ouvido minha voz em alguns filmes aí. Rei Leão, Detona Ralph, Wi-Fi, Frozen e mais alguns outros. Isso acabou abrindo porta para os meus filhos também que fazem dublagem. Enfim, e aí em 2019, no auge da nossa vida financeira, da minha carreira, a gente veio para Taubaté. A gente saiu de São Paulo, veio para Taubaté em busca de qualidade de vida. E eu continuei trabalhando em São Paulo, mas nós estávamos aqui em Taubaté. Em 2020, estourou a pandemia.
Então foi aonde o Senhor começou a trabalhar o resgate do altar. E teve a pandemia, de fevereiro para março nós perdemos, da noite para o dia, mais ou menos uns 70% da nossa renda. Então eu era autônomo, estava começando a me levantar, e aí de repente eu perdi absolutamente tudo. Assim como uma boa parte do mundo, né? E aí eu comecei a dormir mais ou menos umas 4 horas por noite, porque eu sabia como resolver o problema. Não precisava de ninguém para me mostrar o que eu precisava fazer. Então eu comecei a trabalhar que nem um louco, dia e noite. Ao invés de subir a adoração, subia trabalho. Então era só trabalho, trabalho, trabalho. Meu nome era trabalho. Em 1 ano de pandemia, eu consegui me levantar novamente. Só que isso custou muito caro. Porque no 2º ano de pandemia, eu fiquei doente. E ninguém sabia o que eu tinha. Vocês conhecem aqui o hospital regional? Eles me conheciam bastante lá. Porque não foi 1 nem 2 vezes que eu cheguei lá com 700 de diabetes, com pés inchados, perna inchada, tudo inchado. Eu chegava me arrastando no hospital e uma gama de médicos, enfermeiros em volta de mim e ninguém sabia o que eu tinha. Ninguém sabia explicar o que eu tinha. E aí começou então uma via sacra, né? Levou 1 ano e meio de idas e vindas para São Paulo, porque eu fiquei de uma vida de atleta, de ex-atleta, eu fiquei da noite pro dia cardíaco, eu fiquei diabético, eu tive osteoporose, eu tive, não sei, pensa aí, vai falando em doença. Mas eu tive tudo de uma vez. E os médicos não sabiam qual era a fonte, porque eu ia no cardiologista, ele queria tratar meu coração. Eu ia no outro médico, ele queria tratar a diabetes. Eu ia no outro médico, cada um ia tratando uma doença específica, mas remédio nenhum dava conta. Eu continuava tendo meus ataques em casa, minha família me encontrou acho que umas 2, 3 vezes em casa, caído no chão como morto, e ninguém sabia o que eu tinha. Eu inchando, não parava de inchar, minha diabetes descontrolada, a minha diabetes não, aquela diabetes descontrolada, e até que os recursos, os trabalhos começaram a ficar escassos, eu não conseguia mais dar aula, eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia mais fazer dublagem, eu não conseguia fazer mais nada. Eu comecei a ser carregado pelos irmãos, amigos, parentes, pagando aluguel, levando comida em casa, e o Senhor começou a trabalhar o meu orgulho. Começou a quebrar toda aquela altivez, toda aquela autossuficiência. Porque para ser carregado você tem que se permitir, né? Não pode existir ego para que você possa ser amado pela igreja. Então o Senhor começou a me mostrar isso, porque eu não sabia isso. Como eu falei para vocês, eu vim de um lar destruído. Eu não sei o que é amor de pai, eu não sei o que é amor de mãe, porque mesmo dentro, até os meus 10 anos de idade, o ambiente da minha casa era muito hostil. Então, a palavra eu te amo, um carinho, um afeto não existia dentro de casa. Então, quando houve essa ruptura, na verdade, o carinho e o amor que eu aprendi foi o que o mundo tinha para ensinar. E não é carinho e não é amor. Tem um preço muito alto. E aí, depois de perder tudo, estar completamente zerado, meu cunhado conhecia uma médica em São Paulo, e ele me indicou essa médica, ele pagou inclusive para eu ir nessa médica, e eu fui nessa médica e levei um calhamaço de exame que eu andava, assim mais ou menos, pastas e pastas, um monte de exame, porque a cada médico que eu ia, eu pedia um monte de exame, e eu ia levando para os médicos, para eles tentarem descobrir o que eu tinha. E ela olhou todos os exames, olhou para mim, inclusive tem umas fotos aí, se o House puder colocar, as fotos de como que eu fiquei. E aí, ela olhou para mim e ela falou assim, olha, você tem uma doença chamada síndrome de Cushing. Você já ouviu falar? E nessa altura eu já tinha pesquisado muita coisa. E aí eu no hospital, ó, dá para ver? Você tem síndrome de Cushing, olha como eu fiquei inchado, ó.
E aí, o que é a síndrome de Cushing? É quando o cortisol ele aumenta vertiginosamente ao ponto de afetar todos os órgãos. Então, todos os meus órgãos foram afetados. Fígado, rim, tudo. Coração, tudo. Pulmão, tudo. E aí, se quiser passar, Raus? E ela me diagnosticou. Aí era a minha rotina diária. Tirar sangue, tomar injeção. Pode passar. Aí meus pés como ficaram. E aumentou mais ainda, porque chegou um ponto que não dava para entrar o chinelo no pé. Ó minhas costas como ficou aqui, ó. A barriga. E esse já eu vou falar o que é. Pode tirar um pouquinho, Raus. Ou pode deixar aí, pode deixar ali. E aí eu fui diagnosticado com a síndrome de Cushing e fui encaminhado para o Hospital das Clínicas em São Paulo. No Hospital das Clínicas eles me reviraram e fizeram todos os exames na primeira semana que eu já tinha feito e mais um monte de outros exames e chegaram à conclusão de que eles não tinham o que fazer. O especialista, o maior especialista da América Latina, chegou para mim e falou assim: olha, Davi, a sua doença ela dá no cérebro, ela dá no pulmão ou ela dá na tireoide. E nós viramos você do avesso e não está no cérebro, não está na tireoide e não está no pulmão. E eu não sei o que fazer. Bem, nessa altura do campeonato, o Senhor já começou a me tratar dentro do hospital, porque passei muita vergonha, muita humilhação no hospital, mas muita. E tem algumas que eu não tive nem coragem ainda de contar sequer para minha esposa. Mas eu comecei a entender o que o Senhor tinha para fazer. Então o médico começou a desconfiar e ele pediu um exame que precisava fazer via cateterismo. Então via virilha. Eles iam entrar com o catéter e tirar um pedacinho de um órgão, esse órgão aí, ó, que é o timo, que vocês têm e eu não tenho mais. Esse órgão ele é responsável pela parte hormonal, de regular a parte hormonal no nosso corpo. E aí, tirar um pedacinho, porque ele estava com uma suspeita desse órgão, e tirar um pouquinho de um líquido que nós temos no cérebro para poder matar a hipótese de que realmente não tinha nada no cérebro. Beleza, desci para fazer o exame. Quando eu cheguei para fazer o exame, fiz primeiro do timo. Então entrou, arrancou, beleza, saiu. Aí ele falou: Davi, agora nós vamos fazer do cérebro. Tudo bem, foi tão tranquilo. Pode fazer até 2, 3 vezes, que eu tô de boa. Entrou por um lado, e aí ele entra por aqui, por uma veia, e ele entra no cérebro. Aí ele vem por um outro lado. Teoricamente, ele deveria entrar do mesmo jeito, só que não entrou. Eu sentia por dentro do meu crânio algo arranhar aqui assim, ó, e não tinha anestesia. Eu sentia algo arranhar e aquilo doía como uma dor que eu nunca senti na minha vida. Era como se tivesse alguém dentro da minha cabeça arranhando assim, ó, um gato arranhando com aquelas unhas de gato assim. É uma dor insuportável. E aí eu travei na cama e eu travava, porque eu tinha que suportar aquilo. Durou 40 minutos o procedimento. E eu sentindo isso por 40 minutos, até a hora que o médico falou assim: gente, ó, eu vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, a gente vai ter que remarcar. E eu falei assim: Deus, eu não posso remarcar, eu não aguento mais sofrer, me leva. Acaba com esse negócio. Eu já entendi que eu errei, eu vivi uma vida errada, longe do Senhor. Me leva. Aí ele falou assim: faz o seguinte, descansa. Quando ele falou descansa, o meu corpo estava rígido. Fez assim, ó. Show. Quando eu relaxei, o médico gritou: entrou! A equipe veio, tirou o líquido. Em 4 minutos fizeram o procedimento, que durou 40 minutos. Eu saí chorando da sala, pedindo perdão a Deus. Falei: Deus, eu entendi. O Senhor me mostrou que eu levei 40 anos para entender. Eu levei 40 minutos para entender que basta descansar no Senhor. Eu não estou descansando no Senhor. Me desculpa.
Me perdoe. Voltei para o quarto, marcou um outro exame, porque esse primeiro exame do timo, ele falou assim, olha, Davi, tem alguma coisa aí, só que a gente precisa de um exame mais apurado. Marcou um outro exame que era uma biópsia. Marcou a biópsia, desci para fazer a biópsia. Chegando lá, o médico falou assim, olha, Davi, eu sou o Dr. Fábio, eu que vou fazer a sua biópsia. Tá tranquilo? Não, tranquilo. Vamos para cima. Cheio de esperança. Ele falou assim, já falaram para você como que é o procedimento? Eu falei, não. Ele falou assim, tá vendo essa agulha aqui? Então, nós vamos enfiar aqui no seu peito, e aí nós vamos tirar um pedacinho do timo, e acabou, é coisa rápida, 5 minutos. Eu falei, bora? Se quiser, pode colocar do outro lado também, tranquilo. Ele falou assim, então, mas eu preciso te avisar dos problemas que podem causar. Eu posso perfurar o seu coração, eu posso perfurar seu pulmão, pode dar um descolamento da pleura, e começou uma lista. Aí depois que ele leu a lista, ele virou o papel e falou assim, assina aqui para mim o termo de responsabilidade. Como que eu fiquei? Tremendo, né? Morrendo de medo. Entrei para a sala, tremendo, e aí na sala eu ficava assim, ó. Meu corpo, na mesa de operação. Aí ele falou, Davi, assim do jeito que você tá, eu não posso te operar. Eu falei assim, dá uma geral. Ele falou assim, eu não posso, eu preciso que você fique acordado. Fiz o procedimento. Aliás, ele chegou para fazer o procedimento. E eu falei assim, doutor, me dá 5 minutos. Ele saiu da sala. Falei, Deus, eu vou precisar do senhor aqui de novo. Eu não consigo. E eu não vou ficar resistindo, porque eu preciso do senhor. Aí ele falou de novo. Descansa. Quando ele falou descansa, meu corpo estava assim, ó, parou. Aí quando eu abri o olho e falei assim, tô pronto, doutor. Ele falou assim, eu tô acabando. Pronto. Eu falei, mas doutor, você não deu nem anestesia? Ele falou, dei. Mas eu não vi, o senhor não enfiou. Já tirei, já. Eu falei, mas doutor... Aí eu subi arrebentado. Eu falei, Deus, eu estou pronto porque o senhor tem para fazer na minha vida. Me perdoa por desperdiçar meus 40 anos. Eu não sei o que o senhor vai fazer, pai. Eis-me aqui. Envia-me a mim. O que precisar fazer, eu vou fazer. O que precisar, onde for, Senhor. Eu vou fazer. Só me dá a oportunidade de voltar e fazer uma história diferente. Ser um altar de verdade para o Senhor. Queimar o seu fogo. E voltei para o quarto. E nessa que eu entendi, o meu quarto virou ponto de pregação no hospital. Porque o Senhor começou a mandar enfermeiros, pessoal da limpeza, outros doentes para receber oração. E às vezes eu ia madrugada dentro recebendo pessoas no meu quarto e falando do amor de Deus. E as pessoas olhavam para mim e falavam, mas cara, você está morto, cara. Você é um zumbi, que esperança é essa? Eu falei, é a esperança que me trouxe descanso que eu nunca tive na minha vida. A paz que eu nunca tive na minha vida, que eu busquei no futebol, que eu busquei nas drogas, na bebida. Essa paz eu encontrei aqui, sendo moído, sendo massacrado. Para muitos, pode ser um absurdo, mas foi a pedagogia que Deus encontrou para me trazer de novo para o eixo. E para encerrar essa parte do hospital, e encerrar também... uma das coisas que mais me marcou é que um dia eu estava no hospital e aguardando a cirurgia, porque o médico descobriu que eu tinha um tumor no timo. Foi que a menina da limpeza entrava todo dia meia-noite. Eu sei porque eu ficava acordada todo dia até a meia-noite para tomar a última injeção do dia que eu tomava na barriga. Eu tomava 8 injeções, 8, né, Fê? 8 injeções na barriga todos os dias. Fora um monte de outras coisas que eu tomava. Eu tomava um copo assim, ó, de remédio, de cápsulazinhas, de comprimidos, um copo todos os dias, pelo menos uns 2. Ela entrou limpando, eu lá deitado. E no hospital eu cheguei a perder um pouco da visão. Então eu não conseguia ler.
Teve até um episódio que eu fiz uma chamada de vídeo com a minha esposa e eu tentando disfarçar que eu estava enxergando todo mundo. E eu falei para ela assim, cadê os meninos? E os meninos estavam do lado dela. E ela falou assim, estão aqui, Vi. E eu não estava vendo. Porque eu só via tudo borrado. Que a doença também atacou. E aí, esse dia, a mulher da limpeza entrou. E ela falou assim, Davi, senhor Davi, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ela falou assim, eu limpo todos os quartos desse hospital. E olha que não são poucos. Mas toda vez que eu entro no seu quarto, eu sinto uma coisa diferente. O senhor é religioso? Aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque toda vez que eu entro aqui, eu sinto uma coisa de quando eu ia para a igreja, quando eu era criança. Eu falei, senta aí que eu tenho um negócio para te contar. E comecei a falar de Jesus para ela. E começava a falar de Jesus para todo mundo. Foi marcada a cirurgia. E eu arranquei o timo. Esse órgão bonito aí, ó, de quase 8 centímetros. Que tinha um tumor. Esse tumor surgiu num órgão que também é responsável pelo gerenciamento hormonal das nossas emoções. Pegou a revelação? Deus arrancou não somente um tumor, Ele arrancou aquilo que foi adoecendo durante minha vida toda. Surgiu um tumor de mágoa, de falta de perdão, de arrependimento, de raiva, de ira, de falta de insubmissão. Tá aí, ó. Esse é o símbolo da minha vitória que eu não vou apagar nunca da minha vida. Falo para minha esposa que de 15 em 15 dias eu sempre olho para lembrar de onde o Senhor me tirou, de quem eu era. E eu fiz questão de trazer a minha família hoje porque tem 2 anos que eu nasci de novo. Eu nasci de novo, porque foi um nascimento físico, porque ninguém acreditava que eu ia sair dessa. E foi um renascimento espiritual, onde o Senhor tem me dado a oportunidade de dizer sim para o chamado que Ele me fez para o ministério. Ele me deu a oportunidade de reconquistar a minha família, reconquistar meus amigos, familiares, sociedade, igreja, me sentir pertencente novamente e ser útil para o desenvolvimento do reino, o crescimento do reino. Só queria, para terminar, só mostrar as fotos. Esses são alguns trabalhos que eu já fiz. Isso foi no teatro, inclusive saiu na capa da Folha. Isso aqui foi aqui no Teatro Municipal da cidade. Meu trabalho com dublagem, gravando em casa. Meus estudos de piano. Espetáculo no Rio de Janeiro. Meus trabalhos com igreja. E minha época de boleiro. E aí tem umas fotinhas aí do hospital. Esse vídeo foi marcante. Foi o dia que eu saí do hospital. Fiquei 40 dias sem ver meus filhos. Eles não podiam ir porque estavam em quarentena, tudo, né? Eles não podiam entrar no hospital. E esse foi o dia que eu saí do hospital. E esse é meu testemunho, queridos. Que você ministro, você líder, possa entender o seu chamado e cumpri-lo com zelo. É isso que eu desejo para todos vocês em nome de Jesus. Amém?